Olá, o Valeu Valer está no ar. O assunto de hoje é tuberculose. Você vai conferir várias informações sobre essa zoonose, doença que pode ser transmitida do animal para o homem e que prejudica a competitividade da pecuária no comércio internacional. A tuberculose é uma doença que pode acarretar perdas de até 25% na produção de carne e de leite. Não saia daí, a partir de agora você é o nosso convidado especial. Oi Guilherme, tudo bem? Tudo bem, Paulinha? Olá, você, amigo produtor. Como os animais podem ser infectados pela tuberculose, Guilherme? Paulinha, essa transmissão entre os bovinos, ela se dá quase que exclusivamente através da via aerógena, onde os animais vão inalar gotículas infectadas de animais que são positivos, de animais que estão doentes. Pode ocorrer também a transmissão através da ingestão, que isso aí já ganha importância para aqueles bezerros que estão mamando leite de vacas contaminadas. E já que ela é uma zoonose, como é transmitida para os seres humanos e quais as dicas que você pode dar de prevenção? Essa transmissão dos bovinos para o homem, ela pode se dar por contato direto, aquelas pessoas que lidam diariamente com os animais que estão contaminados, que aí são os tratadores, os médicos veterinários, as pessoas que trabalham em frigorífico, ou ainda pela ingestão de leite e carne cruas. Então, como dicas de prevenção, essas pessoas que lidam com os bovinos devem estar utilizando equipamento de proteção individual. E os alimentos, nós devemos somente ingerir leite quando pasteurizado e carne de frigoríficos inspecionados. Bom, depois dessas dicas do Guilherme, vamos conferir na reportagem de Anderson Hartmann quais os sintomas e como é realizado o diagnóstico dessa doença infecto-contagiosa que não atinge apenas os animais, os seres humanos também. A tuberculose bovina é uma doença que ocorre no mundo todo e se constitui num grave problema de saúde pública. Os prejuízos causados por essa enfermidade representam significativas barreiras econômicas. A transmissão da doença aos animais a partir de material humano foi descrita pela primeira vez no ano de 1865. Anos depois, ficou comprovado que todos os animais domésticos, inclusive os selvagens, livres em cativeiro, além das aves, principalmente as domésticas, podem adoecer de tuberculose. E todos os anos são diagnosticados em todo o mundo cerca de 10 milhões de novos casos. A prevalência maior ocorre nos países em desenvolvimento. Nos países desenvolvidos, o controle e a erradicação se encontram em fase avançada. A doença está erradicada em alguns países da Europa e outros estão em fase final de erradicação com baixas prevalências. Na América Latina e no Caribe, existem áreas com prevalência que ultrapassa a casa de 1%. E aqui no Brasil, ainda há uma prevalência média de 1,3%, segundo dados de notificações oficiais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. É uma zoonose, ou seja, ela pode ser transmitida dos animais para os homens e vice-versa. O que acontece é o seguinte, ela é causada por um micro-organismo chamado Mycobacterium bovis, que causam lesões em vários órgãos do tipo tubérculos, daí o nome tuberculose. Ela se dissemina muito facilmente porque o micro-organismo tem uma grande vantagem para se propagar no ambiente, para se estabelecer no ambiente. Nos animais de rebanho leiteiro, como são confinados mais agrupados, mais juntos, em estábulos que não permitem muito a entrada da luz solar, tem uma umidade maior, é mais comum nesse tipo de rebanho a ocorrência da tuberculose, em função dessa facilidade que o micro-organismo tem do ambiente e, consequentemente, do contato com os animais. A principal via de transmissão é a inalação de aerossóis, contendo o micro-organismo, mas ela também pode se dar através da ingestão de leite ou da carne contaminada. De acordo com o médico veterinário da Valer, a tuberculose, como zoonose, é preocupante, especialmente nas populações em risco, como tratadores de rebanhos e trabalhadores da indústria de carnes. E a tuberculose bovina é uma doença infecto-contagiosa de caráter crônico, caracterizada pela formação de tubérculos. A perda da condição física se torna evidente à medida que a doença progride, e alguns animais podem apresentar perda de peso, debilidade, anorexia, problemas nos sinais respiratórios, apetite seletivo e temperatura oscilante, sem falar que a doença pode gerar perdas de até 25% na produção de leite e de carne.
não é uma doença de fácil diagnóstico, porque é uma doença de característica crônica. Então, somente naqueles animais em estágio mais avançado da doença, nós vamos conseguir observar sintomas mais acentuados. Mas, em resumo, os animais normalmente apresentam um emagrecimento progressivo, ficam mais seletivos na hora de comer o alimento, não seletivo procurando o melhor, mas não come com uma boca boa. Esses animais normalmente, quando manejados, ficam por último no lote e evidentemente ocorre uma queda significativa na produção de carne e na produção de leite. A transmissão natural é realizada nos bovinos de maneira direta ou indireta, assim como no homem. Na hora de fazer o diagnóstico, somente quando a doença se encontra em estágio avançado é que os sinais clínicos são evidentes. O diagnóstico é através da aplicação do reagente no animal e onde a medida é feita anterior à aplicação, 48 horas posterior a essa aplicação, sendo que se houver uma reação, um aumento do tamanho da espessura da pele, será comparado com uma tabela de medidas para interpretar o resultado. Até 2 fica negativo, acima de 2 a 4 ela fica como suspeita e acima de 4 ela é positiva. Guilherme, após o diagnóstico, existe algum tipo de tratamento ou não? Não, os animais positivos eles devem ser sacrificados. Só isso mesmo, né? Só isso. O Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose fala pra gente, deu positivo, tem que sacrificar. E qual o objetivo? Como você analisa esse programa? O programa foi concebido por se tratarem de 2 doenças que trazem problemas tanto para a saúde pública quanto para a saúde animal. Causam enormes prejuízos nos sistemas de produção e, como você bem disse no início do programa, são importantes zoonoses. O Brasil é hoje detentor do maior rebanho comercial do mundo. E o consumidor mundial está cada vez mais exigente. Então o programa ele vem para garantir a entrega de um produto de qualidade e sem riscos sanitários. Atualmente, Guilherme, qual o histórico de propriedades livres dessa doença com certificação? A certificação, lembrando, que faz parte desse programa que você acabou de explicar para a gente. É isso aí. Hoje nós temos mais de 1.300 propriedades consideradas como livres da brucelose e da tuberculose. A grande maioria são fazendas leiteiras. O programa, estrategicamente foi criado pensando nos rebanhos leiteiros. Os sistemas de produção de gado de corte são mais complicados. Geralmente são sistemas extensivos e com uma grande quantidade de animais. O programa previu isso, então ele criou a certificação de propriedades monitoradas. É um programa voluntário e o pecuarista que quiser se adequar, ele terá que realizar a amostragem dos seus animais. O rebanho, não tendo animais positivos para brucelose e tuberculose, recebe o certificado de monitorada para essas doenças. A partir do momento que ela está monitorada, vai ter que ser realizados exames anuais para brucelose e a cada 2 anos para tuberculose. Então a validade é de 12 meses dessa certificação. A validade a gente pode dizer que é em torno de 12 meses. Como são 2 doenças, pode ter uma pequena variação. E um aspecto importante é que elas só vão poder adquirir animais de propriedades com status igual ou superior ao delas. Tá certo, vamos conferir agora qual a pergunta de hoje no nosso quadro Conversa de Curral. Uma única dose da vacina contra a brucelose é suficiente para a proteção dos animais até a vida adulta? Obrigado por nos enviar a pergunta. E antes de responder, eu queria só lembrar que a brucelina B19, que é a vacina contra a brucelose, ela é uma vacina viva, atenuada, para fêmeas entre 3 e 8 meses. Se você fizer a vacinação correta, na idade certa, utilizando 2 ml para cada animal pela via subcutânea, ela vai sim garantir uma proteção ao longo da vida produtiva desses animais. É isso aí, obrigada, viu, Guilherme? Obrigado e até o próximo Valeu, Valer! É isso aí, eu te espero também na nossa próxima edição. Lembrando que o nosso encontro é de segunda a sexta. Até lá, tchau, tchau. Valeu, sempre junto com o Brasil, amiga como o Brasil.